Hérnia de disco. Com certeza você já parou para pensar como que é avaliado a hérnia de disco, se é por conta do tamanho, ou se é pelos sinais que ela dá, se é pela imagem, se a gente compara uma hérnia com a outra, se é maior dá mais sintoma que é menor, se uma protrusão é igual a uma hérnia. São dúvidas que são comuns e eu tenho certeza que você já pensou nisso. Então, se você tem essa dúvida, esse vídeo é para você. Antes da gente começar, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, isso já ajuda bem a gente. Ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. E semanalmente a gente está com conteúdo novo aqui. Eu tenho certeza que tem muito conteúdo que pode te ajudar e também ajudar outras pessoas. E aproveitando, se você gostou desse vídeo, escreve aqui seu comentário, fala o que você achou. Se tem alguma outra dúvida, me manda. Vai que a gente gera um conteúdo diferente para você que também pode ajudar mais gente. Bora lá pro vídeo. Bom, hérnia de disco nada mais é que como se fosse um extravasamento dos discos intervertebrais que a gente tem na coluna vertebral. Estou com um exemplo de uma coluna lombar aqui, com a herniação sendo representada por essa bolinha vermelha aqui. E essa herniação ela pode muito bem encostar no nervo. Tá, beleza. Então vamos lá. A primeira pergunta, a gente avalia a hérnia de disco pelo tamanho? Calma. O tratamento da hérnia de disco, por exemplo, que é a grande dúvida, não vai ser feito pelo tamanho da hérnia. Pô, Bernardo, então não serve de nada a imagem? Lógico que serve. A imagem, uma ressonância magnética, ela é um exame complementar. Auxilia no diagnóstico, inclusive também no diagnóstico diferencial e no prognóstico do paciente. Mas como eu respondi uma paciente ontem, falou, olha, eu tenho pacientes que têm uma hérnia grande com os mesmos sintomas de um paciente que tem uma protrusão. E quando a gente pega uma classificação, né, a gente tem lá baulamento, protrusão, herniação, extrusão e sequestro. São classificações que a gente tem do que a gente está vendo ali da herniação. Isso é diferente dos sintomas que a pessoa está sentindo. Então, que nem os meus colegas cirurgiões falam, pô, se eu operar um paciente só pela imagem, a chance de fazer besteira é gigante. Né? E esse é um papo que eu tenho com meus colegas cirurgiões. Em papo aberto a gente sempre discute sobre isso. Né? Então, assim, paciente, o tratamento para o paciente ele é baseado na clínica do paciente. Ah, então como que eu avalio o grau de comprometimento dessa hérnia para o tratamento? Então, no primeiro momento, a gente não pode fugir de jeito nenhum de uma boa avaliação clínica. Como eu falei agora há pouco, a clínica é sempre soberana, ou seja, ela que vai mandar o que a gente vai fazer. Então, a gente tem que entender basicamente, além da dor, lógico, né, que muitas vezes a hérnia de disco quando é sintomática, que também ela pode estar presente na imagem e não ser sintomática, tá? Quando ela é sintomática, dá dor, sim, né? Só que tem outras repercussões, como por exemplo perda de força, alteração de sensibilidade, alteração de reflexo. E aí a gente tem que entender como está essa alteração, como está o comprometimento do nervo que está sendo comprimido pela hérnia de disco e qual o comprometimento que o paciente está tendo no dia a dia. Então, vários fatores são levados em conta para a tomada de decisão de qual vai ser o tratamento. Então veja bem, novamente, vou bater aqui na tecla. Não é pelo tamanho da hérnia, não é pelo tamanho que ela está na imagem, tá? Mas sim pelos sinais clínicos. Dessa forma a gente não erra o caminho correto para o paciente. Então, via de regra, a própria literatura médica já diz que os pacientes de hérnia de disco que não apresentam sinais e sintomas de urgência ou de gravidade devem realizar o tratamento não cirúrgico primeiramente. Se esse tratamento não cirúrgico não surtir efeito no período entre 8 e 12 semanas, né, aí deve-se reabordar. Pode-se reabordar com um tratamento escalonado, às vezes com infiltração para conseguir realizar a reabilitação, ou até mesmo já partir para uma cirurgia. Mas essas são decisões que devem ser tomadas em conjunto. Agora, o paciente apresentou sinais e sintomas graves. Né? Por exemplo, uma hérnia de disco lombar, o paciente apresenta perda de urina e uma perda completa de reflexo e força da perna, dos membros inferiores. Poxa, esse é um paciente que se não fizer cirurgia como primeira intervenção,
ele não vai responder na fisioterapia e a gente vai perder tempo na fisioterapia e ainda prejudicar o paciente. Então, olha como é que a clínica, novamente, ela volta a ser ali o ponto principal da questão, né? Por isso que não existe tratamento sem avaliação, tanto médico quanto fisioterapêutico, né? Vamos falar na minha área, tratamento fisioterapêutico, o paciente vai para fazer uma sessão, iniciar um tratamento para hernia de disco, e chega na fisioterapia e não tem uma avaliação para saber o que pode ser feito, já foge, porque daí não existe tratamento. Da mesma forma, o paciente chega, né, de maneira geral, chega numa consulta médica, o médico não examina o paciente, só olha a imagem e fala que tem que fazer uma cirurgia logo de imediato. Espera um pouquinho. Então essas tomadas de decisão não são feitas dessa forma. Espero que tenha ficado claro, que eu tenha te ajudado a entender essa diferenciação e como que é essa escolha e esse caminho que deve ser seguido. Claro, né, existem pessoas e pessoas, um é diferente do outro, como eu falei no início do vídeo. Né? Se eu tenho o Bernardo e o João, cara, os dois têm hernia de disco? Sim. O Bernardo tem uma dorzinha local, o João está com uma irradiação gigante para o pé. Só que aí, se eu olho na imagem, são iguais, por exemplo. Então olha como é diferente. Então acho que isso ilustra bem o que a gente falou até agora. É super importante, dentro do possível, atendimento individualizado. Justamente para o profissional conseguir entender a sua necessidade e conseguir planejar o que realmente precisa ser feito, para não sair fazendo coisas aleatórias que ainda podem te prejudicar. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui seu comentário, porque o seu comentário é muito importante aqui para o canal, que eu posso responder a sua dúvida e também de várias pessoas. E como eu já disse, muitas vezes eu crio um conteúdo em cima dessa dúvida. Aproveite, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações e até o próximo vídeo.